Bom, pessoal, só agora que eu comecei a gravar o vídeo é que eu percebi que tem um probleminha ali no sexto ponto, no sexto tema, que eu coloquei nessa primeira tela aí, porque eu cometi um erro de digitação. Olhem o que está no sexto tema ali, ó. Israel apoia a aliança Israel-Arábia Saudita. Lógico, até porque é Israel que está propondo essa aliança, mas está errado, porque onde aparece o primeiro Israel, no início ali da frase, o correto é Turquia. É Turquia apoia a aliança Israel-Arábia Saudita. Peço desculpas pelo erro, mas faço a devida correção. Boca aberta eu que deixei passar isso na hora de revisar, mas está corrigido aí. Agora sim, agora a gente volta para a fala habitual, que é telinha inicial, com todos os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 7 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: OTAN perde a paciência, ou OTAN perdeu a paciência com os seus fantoches do governo ucraniano e principalmente com o seu fantoche mor, o fantoche que ganha mais visibilidade, que é o Zelensky. Quem acompanhou a cobertura da mídia, e mesmo da mídia corporativa, a mídia televisiva brasileira, que costuma ser uma espécie de... Ela tem um posicionamento demagógico atrasado, muitas vezes até em relação à mídia corporativa de fora do país, a mídia corporativa escrita, porque enquanto lá fora, mesmo a mídia corporativa vil, mentirosa, enganosa, tendenciosa, pró-OTAN, mesmo essa mídia, ela já está apresentando problemas, arranhões na imagem do Zelensky, enquanto a mídia televisiva aqui, ela demora muito para apresentar isso, mas mesmo a mídia televisiva brasileira, para quem acompanha a mídia aqui, ela não conseguiu esconder a frustração com o discurso do Volodymyr Zelensky na Assembleia Geral da ONU. Uma Assembleia esvaziada, muito provavelmente porque boa parte dos líderes máximos dos países, dos governos, decidiram não enviar os líderes máximos porque já antecipavam a charopada que seria essa Assembleia Geral. Não, foi muito tediosa, foi esvaziada, e acho que muitas lideranças já anteciparam isso e acabaram nem... líderes máximos, presidentes, assim, acabaram nem vindo. O discurso do Zelensky, muita gente já nem estava mais, não estava interessado, quem estava não estava muito interessado, não foi um discurso empolgante, foi um mais do mesmo enorme. E a própria mídia televisiva não conseguiu esconder a frustração, teve até crítica ao discurso do Zelensky, que não foi nada daquilo que a mídia poderia salvar, como ela fez em outros momentos. Diga-se de passagem, os dois principais representantes que a mídia corporativa poderia fazer um grande auê seria o Joe Biden e o Joe Biden, porque não tinha como faltar, até porque a Assembleia ocorre no país que ele preside, então Joe Biden teve que falar, mas a mídia corporativa também não conseguiu esconder a frustração com o discurso do Biden, tedioso, repetitivo, atrapalhado. Nem o Biden acreditava nas coisas que estava falando ali. Tanto é que ele se perdia muito no discurso, não dava ênfase no que estava falando. Sinal de que não estava ali num protocolo, mas até para cumprir protocolo foi muito ruim. Ou seja, não houve grande empolgação, mas o destaque foi para o desgaste visível da imagem do Zelensky. A mídia corporativa não está mais conseguindo, e nem a mídia televisiva brasileira, que é uma espécie de delay demagógico, porque ela demora muito mais do que até a mídia corporativa escrita estrangeira, vil, mentirosa, tendenciosa e pró-OTAN. Mesmo essa mídia corporativa de fora já vem dando uma massacrada no Zelensky, não dá para esconder os evidentes erros do governo dele, erro, corrupção, crime de guerra. Só que a mídia televisiva brasileira vinha represando isso, mas a Assembleia Geral da ONU, o desempenho do Zelensky, até do Joe Biden, foi tão deprimente que não deu para esconder. Vamos falar um pouquinho sobre esse cenário de desgaste e de cansaço. Acho que a palavra mais certa, eu vi 2 pessoas comentando aqui no vídeo de ontem sobre isso, é que há um cansaço. Há um cansaço não só do sul global,
que sempre achou o Zelensky um pé no saco, me perdoe a expressão. Mas agora há um cansaço muito grande da OTAN também. E até da cúpula da OTAN, que costumava pegar o Zelensky no colo e embalar o Biden com aqueles abraços apertados no Zelensky. Eu não enxerguei grande empolgação, e vocês, acredito que tenham acompanhado aí, também não devem ter visto aquele AUE habitual, que significa aí um desgaste. E olhem essa matéria aqui que eu trago para vocês da ABC News. O presidente McCarthy, o presidente é o líder da Câmara nos Estados Unidos, tá? O líder da Câmara nos Estados Unidos planeja confrontar o Zelensky sobre o financiamento da Ucrânia. A matéria continua. Acho que não tenho que me comprometer com nada, disse ele, quando questionado sobre mais ajuda à Ucrânia. Ou seja, ele não colocou nenhum plano especial de ajuda para a Ucrânia no seu script no legislativo. Há uma conversa com o Zelensky e logo que saiu o resultado dessa conversa eu trago aqui para discussão também. Mas o fato é que há uma pressão, inclusive. O Zelensky terá que prestar contas. O Zelensky, que era o grande personagem, o herói, falei várias vezes isso para vocês aqui no canal. No momento em que a OTAN quiser desalojar o Zelensky da posição de herói do mundo, que ela mesma colocou e ninguém via nada disso, ela vai derrubar o Zelensky com a mesma velocidade. E o triste disso tudo é que vocês vão ver pessoas que vocês conhecem, que estavam endeusando o Zelensky, mudar a sua opinião na mesma velocidade da mídia, sem fazer sequer ter um pinguinho de autocrítica e vergonha na cara e dizer, pô, tu vê só, apoiei um cara. Porque as pessoas, elas são volúveis e elas sequer são capazes de fazer um balanço dos seus erros. Mas enfim, tá aí a figura do Kevin McCarthy, que é o líder do Congresso nos Estados Unidos, e trago 2 pontos para a discussão. Começo pelas letrinhas vermelhas. O líder da Câmara quer questionar o uso feito pela Ucrânia do dinheiro que foi enviado, né, do apoio. Existe um enorme escândalo de corrupção no setor de defesa da Ucrânia, não só no setor de defesa, mas em várias instâncias do governo Zelensky, mas no setor de defesa isso veio à tona e gerou um enorme barulho, não só na Ucrânia quanto na opinião internacional, e logicamente que o povo dos Estados Unidos teve acesso a esse tipo de informação, e isso somou-se ao fato de que boa parte da população dos Estados Unidos não defende estender ainda mais o apoio à Ucrânia. E isso explica, em boa medida, o posicionamento do Kevin McCarthy. Os políticos, ninguém vai pensar que o Kevin McCarthy por si só defenderia esse tipo de coisa. Mas o fato é que o Kevin McCarthy ele é uma espécie de biruta política. Por quê? Porque antes dele se tornar o líder do Congresso, ele foi o cara que disse isso. Não daremos um cheque em branco para o governo ucraniano. Do tipo, não, a gente não vai ficar bancando todas as aventuras. Quando ele se torna o líder do Congresso, ele muda essa postura, esquece o papo do cheque em branco e vira um entusiasta do apoio à Ucrânia. E agora que estão saindo pesquisas que apontam uma grande impopularidade desse tipo de libera geral de dinheiro para a Ucrânia, boa parte do dinheiro não vai para a Ucrânia, boa parte do dinheiro vai para a indústria de armas dos Estados Unidos para produzir armas que supostamente vão para a Ucrânia. Tá? Só fazendo aqui um detalhe maior desse papo de dinheiro indo para a Ucrânia. Mas agora que a coisa se torna muito impopular, ele volta a assumir o discurso do não daremos o cheque em branco. Então o político ele é volúvel, ele faz uma pesquisa antes de tudo que ele vai falar, até o espirro que ele vai dar, o tropeção que ele vai... Acho que as tropeções do Biden não são fruto de pesquisa, mas até os erros que eles cometem, as gafes, elas são fruto de estudo estatístico. Aí, né? Claro, muitas vezes é idiotice mesmo, mas o político é um cara que ele mede as coisas que ele vai dizer. Eu já conheci político até de cidade pequenininha e tu vê que o cara tem um certo... Ele tem uma espécie de termômetro, assim, para falar o que as pessoas querem ouvir, para falar coisas extremamente vagas, tentar não se indispor com ninguém, parecer o queridão, assim. Então, existe um senso apurado aí para falar o que as pessoas querem ouvir. Tanto é que o que eu coloco no segundo ponto é justamente isso. A ação de setores políticos nos Estados Unidos leva em consideração a opinião do povo contra a continuidade do apoio. Isso, em boa parte, explica a nossa biruta política aqui, que é o Kevin McCarthy, novamente virando para o outro lado. Olha, agora eu vou voltar a falar de cheque em branco de novo. Né? Por quê? Porque há uma mudança dos ventos.
Continuamos aqui, tá? Continuamos no mesmo assunto e começo pelas letrinhas azuis. E trago mais uma matéria para a gente ir referendando esse cenário, né? O Zelensky implora aos líderes mundiais que continuem a lutar contra a Rússia. A matéria continua. O presidente ucraniano apelou à punição da Rússia pela invasão, ou seja, uma situação complicada, um discurso que não empolga. E aí continuamos nesse tema e trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. O Congresso quer questionar o Zelensky sobre o uso do dinheiro e perspectivas de planos para vencer a Rússia diante de resultados pífios. Por mais que tente se pintar, não, avançou, furou ali, né, algumas linhas de defesa. Tudo aquilo que foi apresentado pela Ucrânia como uma grande contraofensiva que iria mudar os rumos do conflito, virou algumas vitórias muito pontuais. E olhe lá, ou seja, toda aquela propaganda virou que um grande fracasso, perda de soldados, perda de equipamentos, gasto de munição a ponto de comprometer a logística da OTAN, que já vinha com bastante problema e o conflito na Ucrânia evidenciou isso. Artigos e matérias da mídia da OTAN e de centro de estudos da OTAN evidenciam e fazem essa crítica de que a logística da OTAN está muito comprometida e que o conflito na Ucrânia revelou isso. Ou seja, diante de um desempenho pífio, risível, o Kevin McCarthy quer saber aí que resultados o Zelensky apresenta e que perspectivas ele apresenta, já que há um investimento de dinheiro e querem saber que tipo de retorno será dado. Segundo ponto. O Zelensky, com o apoio da Casa Branca, irá pressionar o Congresso, já está pressionando, a aprovar mais ajuda em dinheiro. A questão é arrancar isso. Vai depender muito da opinião pública, porque, lógico, existe um projeto de usar a Ucrânia como arma para tentar enfraquecer a Rússia. É um projeto das cúpulas financeiras, já discutimos isso aqui até cansar. Só que isso não pode ser feito a despeito da realidade. Se isso começa a gerar uma situação de insatisfação e compromete a governabilidade num estágio crítico, é lógico que os políticos vão levar isso em consideração na hora de tomar suas decisões. Até porque assim, qual é a eficácia desse investimento que está sendo feito? Porque uma pergunta que já está sendo colocada há muito tempo é a seguinte: o Zelensky é uma ferramenta útil? E essa é uma pergunta que o próprio Zelensky deve estar se fazendo. Meu Deus, eu sou uma ferramenta útil? E se eu não for útil, o que vai acontecer comigo? Como será o meu descarte? Terceiro ponto, letrinhas verdes. O Zelensky falou para uma assembleia da ONU esvaziada e desinteressada. É uma clara evidência, não clarividência, não, é clara evidência de que há uma perda de apoio. E por falar em mídia corporativa trazendo erros do governo, olhem essa matéria do The New York Times que foi criticada pelo governo ucraniano. Evidências sugerem tragédia no mercado na Ucrânia causada por mísseis ucranianos. A matéria continua. Relatos de testemunhas e uma análise de vídeo e fragmentos de armas sugerem que o míssil ucraniano não atingiu o alvo pretendido e caiu numa rua movimentada com consequências devastadoras. Sempre que, não vou dizer sempre que eu não gosto muito desse termo, mas assim, normalmente quando a mídia corporativa traz forças russas propositalmente atacaram uma escola, atacaram um prédio civil, atacaram uma catedral, atacaram isso, um teatro, etc, etc, etc. Quase todas as vezes, e eu estou fazendo uma força para não dizer todas as vezes, porque eu não me lembro de nenhuma que não tenha sido, tratava-se de um erro do governo ucraniano e normalmente era um míssil ucraniano. Boa parte das vezes que eu me lembro foi isso. Caiu um míssil numa fazenda na Polônia. Era russo, não, era ucraniano. Uma catedral foi destruída, o míssil era ucraniano. O caso do supermercado, no caso do mercado, o míssil era ucraniano. Matou 15 pessoas. Então, o The New York Times, insuspeito, ninguém que vai pensar que o The New York Times é mídia russa, está trazendo isso. Claro, muito tardiamente, a gente já está aí caminhando para o final do mês, isso aí aconteceu no início do mês. No calor da hora eles esconderam a informação principal, mas agora estão liberando quando muita gente nem lembra mais do que se trata.
Até eu tive que fazer força para lembrar que episódio era esse aí. Trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. O governo ucraniano tentou impedir o acesso de jornalistas após o ocorrido, né, no caso esse incidente no mercado, no dia 6 de setembro. E o Zelensky se apressou em acusar a Rússia. Só que a maior parte dos indícios apontam para o governo ucraniano. Segundo ponto. O governo ucraniano acusou de teoria da conspiração a matéria do The New York Times. E aí fizeram com os Estados Unidos aquilo que eles adoram fazer, né? Quando falam alguma coisa que eles não concordam e que é muito grave, eles chamam de teoria da conspiração, que inclusive é um termo criado pela CIA durante a Guerra Fria para invalidar discussões mesmo antes delas se aprofundarem. Nem começa, tu cria uma espécie de assassinato de reputação, todo mundo que fala isso é teórico da conspiração, não estou dizendo que não existem pessoas que falam coisas que não fazem o menor sentido, linhas de pensamento completamente delirantes, mas muitas das coisas que são tidas como teoria da conspiração, na verdade, são um mero artifício para não se falar sobre aquilo. O que o governo ucraniano está dizendo? Não, nem tem que falar sobre isso, é a teoria da conspiração. Não tem, todo mundo sabe quem foi. Quem é que pode ter sido? Só pode ter sido os russos. Então, 15 mortos, provavelmente mais uma responsabilidade do governo ucraniano, e a matéria da mídia corporativa dos Estados Unidos falando disso. Terceiro ponto. Mais uma vez a mídia represou a verdade no momento, no calor da hora, e a libera muito depois. Ou seja, neutraliza a eficácia da informação. A mídia brasileira faz o tempo inteiro. Os caras vão fazer uma crítica, podem perceber. No Brasil é assim, ó, a mídia corporativa apoia atrocidades e 5 ou 10 anos depois ela vai fazer uma autocrítica sobre a bobagem que ela fez. A bobagem não, porque na verdade ela tá aí para isso, né? E no momento atual ela está fazendo outra atrocidade que ela só vai admitir daqui a 5 ou 10 anos. E assim vai, né? Então ela está sempre atrasada, né? Tanto é que a gente vê a mídia hoje fazendo várias críticas a eventos históricos que ela apoiou. Ah, não sei o que, aquilo lá foi ruim, foi atrocidade, matou gente. Mas tu apoiou, vocês apoiaram, fortaleceram. Vocês já existiam naquela época e apoiaram aquilo. E agora dizem que não apoiam. Ou seja, daqui a 5, 10 anos a gente vai saber as atrocidades que eles estão fazendo agora. Com o tom de... Já fizemos a autocrítica de antes, agora só falamos a verdade. Então o The New York Times está fazendo mais ou menos isso. Mas, mesmo tardiamente, liberaram. Eu não sei se isso aqui vai aparecer na mídia televisiva brasileira, por exemplo. Né? Se vier, vai ser depois dos gols da rodada. Assim, né? O cara já viu os gols da rodada, vou tomar um banho. Daí todo mundo já sai da frente da TV e aí eles passam isso aí. E aí continuamos na Europa, continuamos na Ucrânia, inclusive, porque quero falar a respeito das ameaças que a Polônia fez. Isso apareceu na Assembleia Geral da ONU também. Não só falas na Assembleia Geral, como entrevistas do governo polonês fazendo ameaças à Ucrânia de cortar o apoio. Isso seria algo muito grave para a OTAN e para a Ucrânia, porque a Polônia é fundamental, que é o que eu coloco nas letrinhas vermelhas ali. Ó. A Polônia é central para a logística de guerra da OTAN na Ucrânia e o corte seria fatal. Fiz uma discussão aqui dias atrás sobre o aeroporto polonês, que é fundamental, é ali que chega a logística de guerra, pessoal também, ajuda hospitalar, armamento, e dali vai por via terrestre até a Ucrânia. Se a Polônia resolve cortar essas linhas, lá se foi a Ucrânia. A matéria é a seguinte, o governo polaco aparece ali, né? O governo polonês levanta a possibilidade de reduzir o apoio à Ucrânia devido à crise da questão dos grãos. Porque existe uma insistência do governo ucraniano em enviar grãos para a Polônia, mesmo que a Polônia não queira. O governo polonês não quer comprar porque os grãos ucranianos estão atrapalhando os produtores agrícolas poloneses. A Polônia proibiu a entrada dos grãos e a Ucrânia está lutando para liberar. E isso que a Polônia é um dos principais apoiadores da Ucrânia. Claro, tem seus interesses. A Polônia não está fazendo filantropia. A Polônia tem interesse territorial, inclusive, em morder parte da Ucrânia. Só que o fato é, isso é um atrito muito grave, ao meu ver, por uma questão que até a própria União Europeia já falou, olha, enviar os grãos, essa insistência ela não é justificável.
A Ucrânia está batendo pé num ponto que não tem muita explicação. Mas claro, há um projeto aí. Nada disso fecha, tudo parece uma grande tempestade no copo d'água se a gente não colocar na balança o fato de que há o projeto de quebrar produtores agrícolas na Europa. Então isso só fecha, essa conta só fecha se botar esse fator na equação, senão não fecha, senão vai parecer birra da Ucrânia. Trago ali, tá ali a Polônia em verde, Ucrânia em laranja no mapa e o primeiro ponto eu já falei sobre ele e falo sobre o segundo agora, letras azuis. O governo polonês está entre o seu projeto de apoio à OTAN na Ucrânia e a pressão de seus setores agrícolas que estão sendo aí devastados pela enxurrada de grãos ucranianos, derrubando os preços e prejudicando os produtores. Num cenário de eleições, que é justamente o que eu coloco ali nas letras azuis. O governo polonês afirma que a opinião pública dos poloneses pode se voltar contra a Ucrânia se houver uma insistência nessa questão dos grãos, dificultando manter o apoio no conflito. E lógico, as eleições são um fator que está na balança. Se a Polônia perder o controle disso no cenário eleitoral, sobretudo com produtores rurais, que são base de apoio do partido no poder, isso vai gerar problemas eleitorais para o governo polonês. Segundo ponto, aí eu pintei no mapinha a Croácia e a Bulgária, porque vamos falar delas aqui, desses países. A Croácia também disse que não quer que grãos ucranianos destruam seus agricultores, então isso está virando um consenso. Os grãos ucranianos são um problema e gradativamente os países vão se dando conta do projeto. Né? E qual é o projeto que temos apresentado aqui desde o início do conflito? À sombra desse conflito corre um projeto de quebra de cadeia de suprimentos no setor alimentar. E os grãos ucranianos são fundamentais para isso. Terceiro ponto, letrinhas verdes. A Bulgária permitiu a entrada de grãos, ou seja, ela derrubou a proibição, e está vivendo protestos de produtores agrícolas por causa disso. Então é um cenário caótico, é uma grande contradição dentro da OTAN. Estamos falando aqui de países que pertencem à OTAN, Polônia, Bulgária, Croácia. Continuamos na Europa porque existe um projeto de possível reforma da União Europeia que é apoiado. Esse projeto é apoiado pela Alemanha e pela França desde que tenham dado o desenho. E aí pode virar mais uma pauta para uma disputa aberta entre os setores anglo-yankees, britânicos e estadunidenses, e a influência que buscam na União Europeia, usando a União Europeia como uma ferramenta, e a forma como potências europeias potências da Europa continental se defendem disso, no caso França e Alemanha. A gente vê seguidamente esse tipo de atrito entre França e Alemanha de um lado, Estados Unidos e Reino Unido de outro. Trago aqui a seguinte matéria. França e Alemanha apoiam a Europa a 4 velocidades. A matéria continua. As propostas de reforma destinam-se a preparar a União Europeia para um alargamento, ou seja, a União Europeia precisa expandir, precisa consolidar-se como uma bolha maior, só que para fazer isso é preciso que haja uma reforma do funcionamento do bloco para que não se perca o controle. Trago 2 pontos, começa pelas letrinhas vermelhas. A organização seria ao estilo 4 círculos concêntricos com capacidades decisórias diferentes. Haveria um núcleo duro menor, com decisões, com uma capacidade maior, com competências maiores para a tomada de decisão, com uma autoridade maior. E depois viriam 3 círculos com uma capacidade de decisão cada vez menor. Isso geraria um núcleo duro no centro e até países associados sem poder de decisão praticamente nenhum e gozando de alguns benefícios de estar na União Europeia. Né? Eu sei que alguns de vocês vão dizer, mas por que benefício? Existem alguns benefícios, mas são cada vez mais esparsos, porque a União Europeia está entrando em um projeto que não interessa a boa parte dos países da Europa, que é o projeto britânico e estadunidense, diga-se de passagem, um projeto de países que não fazem parte da União Europeia. Então são interesses sequestrados.
A ideia teórica da União Europeia pode parecer muito bonita, mas o fato é que ela está sendo apropriada por setores financeiros transnacionais para colocar de joelhos governos soberanos europeus. E é aí que está a grande questão. Essa reestruturação da União Europeia ela é lógica. Não há como manter a mesma capacidade decisória se há uma ampliação do grupo. Só que quem é que vai estar nesse núcleo duro? É aí que vai estar a grande disputa. Segundo ponto, letrinhas azuis. A União Europeia quer discutir já na próxima cúpula, que é em outubro, a forma de expandir o bloco sem perder o controle. E esse é o grande desafio. Tanto é que os BRICS também discutem isso, né? Que é o que eu coloco nesse primeiro ponto nas letrinhas azuis. Ó. Como existe uma tendência de desglobalização, ou seja, quebras de cadeias. Quando eu falo de desglobalização, estou falando de quebras de cadeias de suprimentos. Esse vende para aquele que vende para aquele outro, esse vende um insumo que é transformado ali, vira matéria base para aquela indústria lá, que termina o produto e manda para outro para colocar o logotipo. É disso que eu estou falando quando eu falo de desglobalização. Quando eu falo de cadeias de suprimentos, eu estou falando dessas conexões. Isso é a base material da globalização. Então, como existe uma tendência de desglobalização e uma perspectiva de formação de bolhas mais ou menos fechadas, ainda estamos vendo o desenho disso, uma arquitetura de círculos decisórios concêntricos fará a diferença. Tanto é que Brasil e Índia já estão falando a respeito de como manter decisões, o controle sobre as decisões dos membros originais num cenário de expansão dos BRICS. E os BRICS vão ter que crescer. Por quê? Porque tem uma fila de países que querem entrar. Senão ele perde a credibilidade. Como assim? Isso é um clube exclusivo? É só para a diretoria isso aí? Não é. Os BRICS precisam criar uma sistemática para crescer sem perder o seu foco. A União Europeia está buscando mesmo. Segundo ponto. A União Europeia estuda derrubar o poder de veto, discussão complicada, reduzir o tamanho do Europarlamento e penas mais duras para aqueles que não cumprirem as normas. Ou seja, querem aumentar o tamanho, a quantidade de membros, mas ampliando o controle. Porque é uma bolha. A bolha só faz sentido se houver controle. Terceiro ponto. Haverá queda de braço entre os interesses britânicos, estadunidenses e, do outro lado, da Alemanha e da França, ou seja, os interesses da Europa continental? Provavelmente sim. A gente vai ver como é que isso vai se dar, porque é um debate que está crescendo aí, porque logicamente a União Europeia ela vai ter que jogar mais gente para dentro, por quê? Para jogar mais gente para a bolha. Falei para vocês, estou falando faz um tempão, existe a consolidação de bolhas. Então, quanto mais gente jogar para dentro e mais gente amarrar nas parcerias, tratados, acordos, etc, 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 mais eficaz é a bolha. Até porque são cadeias de suprimentos fechadas, cadeias de suprimentos amigáveis, cadeias de suprimentos resilientes, que é algo que está sendo discutido há um tempão pela OTAN. O projeto da OTAN que comanda, inclusive, os projetos da União Europeia. Então é necessário ampliar, porque quanto mais membros obedientes, mais diversificada é a cadeia de suprimentos. Mas existem desafios aí pela frente, né? Porque quem é que vai controlar isso aí? Um outro tema que está sendo discutido aí, inclusive coloquei um textinho lá no canal do WhatsApp, né? Agora o canal do WhatsApp que é novo ali, já tem alguns de vocês já foram para lá, né? Agradeço aos que foram, né? Estou colocando alguns textinhos lá. Um outro assunto, que inclusive eu botei texto lá, foi sobre essa questão aí, até falei que falaria sobre isso hoje, que é a questão da OTAN explorando o conflito Armênia-Azerbaijão. E isso não é de hoje. É uma questão complicada, existem variadas posições sobre o que está acontecendo, existe muita nebulosidade sobre esse assunto. Então o que eu botei no textinho que eu coloquei lá no WhatsApp, né, no canal do WhatsApp, tá? Para quem não sabe, sim, agora o WhatsApp tem a função canais e eu fiz um para discutir com vocês lá, colocar alguns textinhos. Curtos, né, só para ao longo do dia, algumas coisas que eu vou falar, algumas coisas que eu não consegui falar aqui, né, alguns comentários breves.
É preciso ter paciência para entender isso aqui e frieza, porque é um assunto cheio de idas e vindas, então é preciso tomar um certo cuidado com esse tema aqui, tá? Até porque está em desenvolvimento, tem muita coisa que ainda vai aparecer. Mas o fato é o seguinte, ó, trago a seguinte matéria. As forças do Azerbaijão e da Armênia chegam a um acordo de cessar-fogo para a região de Nagorno-Karabakh, que é uma região que, como eu coloco nos mapinhas ali, né? O mapinha de cima, Nagorno-Karabakh está dentro do território do Azerbaijão, mas tem uma maioria étnica de armênios. A disputa é por esse território, que aí tem um ping-pong desse território, é do Azerbaijão e da Armênia, então tem uma disputa aí. A grande questão é, o Azerbaijão é um grande parceiro militar da Rússia, um grande parceiro militar da Turquia também, o que torna a coisa muito complicada, tanto é que, se vocês olharem no mapinha de baixo ali, ó, Armênia e Azerbaijão está numa espécie de confluência ali, de vizinhança, da Turquia, que aparece à esquerda, no mapinha, e da Rússia, que aparece acima ali. O que está ao norte ali de Armênia e Azerbaijão, tem a Geórgia ali no meio, é a Rússia. É uma zona de influência e é uma questão complicada. Então existe um conflito ali que está colocado, só que a Armênia ela faz parte de um tratado de segurança com a Rússia. E há um conflito entre os dois, um grande parceiro militar da Rússia e um país que faz parte de um tratado de segurança com a Rússia. Ou seja, a coisa ela é muito sutil. E a Turquia, que é um grande parceiro militar do Azerbaijão, estimulou o Azerbaijão a fazer esse movimento, até porque historicamente a Turquia tem problemas com os armênios. A Turquia estimulou esse movimento justamente no momento em que a Rússia está num conflito na Ucrânia. E isso está gerando um grande problema. Isso está gerando um grande problema, por quê? Porque a Turquia faz parte da OTAN e a OTAN está explorando esse episódio para sequestrar um aliado militar da Rússia, tanto é que os Estados Unidos já têm se apresentado e até têm feito exercícios militares com a Armênia, que tem criticado o posicionamento russo, e me parece que as relações entre a Rússia e a Armênia azedaram de vez. A Rússia colocou a seguinte questão, e isso em termos internacionais não está incorreto, de que Nagorno-Karabakh não é reconhecido internacionalmente como território armênio, isso é uma questão em discussão, e que a Rússia não poderia intervir, já que não existe um reconhecimento internacional para isso. Se fosse um ataque do Azerbaijão a uma região reconhecidamente armênia, a Rússia faria algo, mas agora... E também tem a questão da Rússia ser um grande parceiro militar do Azerbaijão. Então a coisa ela é muito amarrada, assim, é tudo muito misturado. Por isso que eu falo que exige uma paciência, não dá para criar grandes blocos do clube do Bolinha e versus clube da Luluzinha, porque aí vai gerar uma grande incompreensão. É preciso ter frieza para observar o que está acontecendo, e é uma amarração complicada. Eu tenho discutido várias vezes aqui a questão de Armênia e Azerbaijão. Trago a seguinte matéria: forças da Armênia e do Azerbaijão chegam a um acordo de cessar-fogo para Nagorno e Karabakh. Essa primeira parte já tinha dito, agora a matéria continua. As forças do Azerbaijão e da Armênia chegaram na quarta-feira a um acordo de cessar-fogo para encerrar 2 dias de combates na região separatista de Nagorno-Karabakh, que tem sido um ponto crítico há décadas, disseram autoridades de ambos os lados. Eu sugiro, para vocês aprofundarem aí, leiam a história de Nagorno e Karabakh, dessa região, história Nagorno e Karabakh. Ou se não achar, pesquisa em inglês e usa um bom tradutor de navegador, que vocês vão ver como existe uma história ali. E que, sobretudo quando isso vai se aprofundando, passa pela União Soviética, passa também pela questão turca, é algo enrolado. E, sobretudo quando a gente traz para o plano geopolítico, isso se torna complicado porque existem acordos e parcerias. E a Rússia apresenta-se de um modo, a OTAN tem seus interesses, então eu sugiro uma abordagem cuidadosa aí, que vocês vão... É interessante entender toda essa amarração, porque ela dá uma sutileza na análise da geopolítica que foge dessa coisa de clube do Bolinha versus clube da Luluzinha. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O acordo prepara a aceitação, o acordo topado pela Armênia.
prepara a aceitação da reintegração de Nagorno-Karabakh ao Azerbaijão. Isso não está fechado ainda, mas há indícios de que isso vai acontecer, que pode acontecer. Segundo ponto, o desfecho representa uma evidente derrota para o governo armênio, que já está sendo alvo de protestos. Então, o governo armênio é alvo de protestos por causa dessa decisão, por causa da perda do território de Nagorno-Karabakh, porque há uma disputa, e aí o governo está sendo colocado em dúvida por vários motivos, muitos dos quais eu já discuti aqui com vocês. Olhem essa matéria que continuamos no mesmo assunto. A Armênia pede aos Estados Unidos que intervenham no conflito de Nagorno-Karabakh. A matéria continua. Washington deve parar a agressão do Azerbaijão contra a região separatista, disse o principal diplomata da Armênia. A questão é, a Armênia está trazendo os Estados Unidos para essa situação. E ela tem um acordo, ela faz parte de um tratado de segurança com a Rússia. A coisa se tornou complicada por quê? Porque a Armênia está explorando o atrito Estados Unidos e Rússia para trazer os Estados Unidos para dentro de uma situação, e isso está gerando um desgaste com o governo russo. E os Estados Unidos, cada um está tentando tirar a sua aí, né? Os Estados Unidos surfam essa situação para sequestrar um aliado da Rússia, ou um antigo aliado, porque a coisa está feia, tá? A situação diplomática entre a Armênia e a Rússia está cada vez pior. Primeiro ponto, letrinhas azuis. O governo armênio está no Tratado de Segurança com a Rússia, mas tem flertado com a OTAN, se reunido com a CIA e feito avançar o Estatuto de Roma em Haia, que inclusive tem como contra o Putin um mandado de prisão. Então, o governo armênio ele construiu uma situação de flertar com os dois lados e ele está se complicando, porque ele está azedando as relações com a Rússia. Tem a questão do Azerbaijão, a Turquia apoiando isso porque tem problemas históricos com os armênios. E me parece que esse flerte da Armênia com a OTAN está cobrando seu preço agora. A Armênia está em maus lençóis. É mais um dos exemplos dos riscos de ficar flertando com a OTAN, porque o governo armênio evidentemente flertou com a OTAN. E agora a situação está bem complicada, tanto é que a população da Armênia está querendo a cabeça do governo da Armênia por isso. Não confundam o povo da Armênia com o governo desastrado da Armênia. Segundo ponto, escolher uma estratégia errada. Segundo ponto, a Turquia, que é um membro da OTAN, aproveita o conflito na Ucrânia para estimular ataques do Azerbaijão à Armênia, porque tem os seus interesses regionais ali também. E como membro da OTAN, tem os interesses da OTAN ali também, de avançar em uma região de influência da Rússia. Terceiro ponto, letrinhas verdes. Fragilizando a confiança da Armênia na Rússia, é possível fazer a OTAN avançar na região. Esse é o objetivo da OTAN e tenho discutido com vocês há algum tempo sobre isso aqui. Agora, uma situação complicada de um membro da OTAN com a Índia, que é a menina dos olhos. Não faz parte da OTAN, mas a OTAN está num flerte violento com a Índia, que é a Índia a todo pano do lado da OTAN. A Índia explora essa situação porque quer se cacifar como uma alternativa, como uma espécie de terceira via global. No nós ou eles, a Índia é nem nós nem eles. É uma espécie de terceira via. Mas a Índia quer se cacifar como uma alternativa de investimentos à China. Só que o Canadá, que é um membro da OTAN, está quebrando pau com a Índia. E é muito provável que a OTAN vá deixar o Canadá na chuva. Por quê? Porque a Índia é muito estratégica para o projeto da OTAN. O Canadá é um puxadinho político britânico. Os britânicos vão lá, dão 2, 3 xingões, 2, 3 gritos e o governo canadense corre para a casinha de cachorro com o rabo no meio das pernas. Mas vamos lá, né? Matéria da Al Jazeera. A Índia alerta cidadãos sobre viagens ao Canadá em meio à polêmica sobre o assassinato de uma liderança Sikh. A matéria continua. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia afirma estar preocupado com a segurança dos seus cidadãos no Canadá devido aos crimes de ódio e violência criminal politicamente tolerados. Qual é a questão aqui? Tá? Eu trago ali nos 2 pontos para a gente entender o que está acontecendo. Acho que vários de vocês já estão acompanhando, mas igual eu trago alguns detalhes dessa questão aí.
O Canadá está acusando o governo indiano pelo assassinato de um líder separatista Sikh no Canadá. Ou seja, o cara foi assassinado no Canadá, na Colômbia Britânica, e o governo canadense está acusando o governo indiano de ter promovido isso. Por quê? Porque realmente existe o movimento separatista Sikh no norte da Índia, e realmente existem atritos entre o governo indiano e esses movimentos separatistas. E realmente o Canadá é um lugar que tem muitos Sikhs, e tem sim muitas pessoas a favor do separatismo que vivem no Canadá. Segundo ponto, letrinhas azuis. Azuis. A Índia nega o envolvimento no assassinato e acusa o Canadá de abrigar terroristas separatistas. Eu não vou botar o termo terrorista, mas até porque isso fica na disputa de narrativas aí, mas sim, tem muitos Sikhs no Canadá, isso é uma realidade, tá? E boa parte deles são separatistas. A matéria continua ali, letrinhas azuis. A matéria não, né? Continua no assunto. Os dois países têm expulsado diplomatas um do outro após a troca de acusações, e sim, coloquei ali, o Canadá realmente abriga Sikhs. Tiago, eu não sei o que são Sikhs, tá? Então dá uma pesquisada, vai ver aí que são grupos de pessoas que acreditam em uma religião monoteísta dentro da Índia, né? A Índia tem aquela questão ali do hinduísmo. O governo do Narendra Modi é um governo que segue uma orientação hinduísta, né? Em boa parte de seus princípios e valores. E a Índia está tendo vários problemas, né? A Índia, historicamente, já tem esses problemas de divisão religiosa, de disputas ali dentro, de questões territoriais, inclusive de movimentos separatistas. Então, sugiro aí um aprofundamento, até para eu não é interesse do vídeo falar sobre quem são os Sikhs, a questão dos Sikhs ali no norte da Índia, acho que no Punjab, se não me engano. Então, é uma questão interessante de ser abordada e aprofundada por vocês, tá? Pesquisas pessoais de vocês aí, fica a minha sugestão. Segundo ponto, letrinhas vermelhas. O atrito cria um obstáculo à OTAN, que tem tentado aliciar a Índia, e posicionar-se ao lado do Canadá representaria uma ofensa ao governo Modi, do Narendra Modi, que é o primeiro-ministro indiano. Olha o que eu coloco no último ponto, que pode significar a tendência da OTAN, dos Estados Unidos, dos britânicos, a tomar um certo ponto. Até porque assim, ó, a Índia é uma ex-colônia britânica, que logicamente é independente hoje. O Canadá é um puxadinho político britânico. Ou seja, ambos têm uma certa relação histórica com os britânicos, mas os interesses na Índia vão pesar muito nisso aí. É uma decisão difícil da OTAN, porque né, o Canadá é um serviçal dedicado, é um servidor fiel do projeto da OTAN. Mas eu acho que tem uma tendência grande aí de deixarem o Justin Trudeau na chuva. Tá? Terceiro ponto, a Índia é uma força geopolítica em ascensão, força inclusive com armamento nuclear, uma indústria de armas em desenvolvimento rápido, né? Uma força, uma economia considerável, com perspectivas de tornar-se a segunda maior economia do mundo nos próximos anos. A segunda não ultrapassando a China, tá? Porque o futuro, né, as próximas décadas, o cenário é a China como primeira economia, a Índia como segunda e os Estados Unidos apenas como terceira economia do mundo. Então a Índia é uma força geopolítica em ascensão, enquanto o Canadá é um puxadinho britânico. Acho que tem uma tendência que está colocada aí, né? Pode ser que eu me engane, mas eu acho que está colocado algo bem claro, né? Que é não se indispor com a Índia, dada a importância da Índia no atual cenário geopolítico. Aí está o penúltimo tema, que é a Turquia apoia um acordo Israel e Arábia Saudita. Por que a Turquia apoia um acordo Israel-Arábia Saudita? Que é o que está na matéria ali. Ó. Relatório, o Erdogan da Turquia apoia esforços de normalização entre Israel e Arábia Saudita. Teve até uma conversa pessoal, trouxe fotos depois aí para a gente ver da conversa entre o Benjamin Netanyahu e o Erdogan, que aconteceu lá em Nova York. Uma das funções desses encontros, dessas assembleias, é esses encontros paralelos que acontecem, que são muito mais produtivos do que as discussões em si. Né? Assembleia Geral na ONU normalmente só um palanque para discurso bonito, né? Acaba
Claro, tem vários discursos históricos ali que são colocados, normalmente críticos à ONU, normalmente críticos à OTAN. Mas o que importa mesmo, em termos práticos ali, é mais a questão dos encontros paralelos que acontecem. E tem ali encontro do Erdogan com o Benjamin Netanyahu. Os países envolvidos aí estão no mapinha, Turquia em verde, Israel em amarelo e Arábia Saudita em laranja. E trago o primeiro ponto, começa pelas letrinhas vermelhas. A Turquia vê que o acordo pode reduzir a tensão regional entre Arábia Saudita e Israel, e os Estados Unidos apoiam a aliança, que é uma aliança que pode servir contra o Irã, explorando aquela questão de xiitas e sunitas, que é uma questão interna do Islã. A divisão xiitas-sunitas, aí Israel está buscando parcerias com países de população maioria sunita, contra o Irã, que é de maioria xiita. Segundo ponto. A Turquia entende que a aliança levará Israel a ser mais prudente em ações regionais. Por quê? Porque haveria, no caso, a Arábia Saudita como um contrapeso às decisões de Israel. Bom, vamos ver, né? Vamos ver. Quando a gente fala de Israel, falar em prudência em ações regionais é algo que não condiz muito, mas né, o governo turco aí está costurando isso aí. Terceiro, trago 3 pontos, está aí as fotos, o Erdogan ele sentado e na foto de cima o Benjamin Netanyahu e o Erdogan apertando as mãos. Trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. Os sauditas querem trocas de tecnologia nuclear com os Estados Unidos, se possível até para projetos militares. Aí tem muitos setores nos Estados Unidos que são muito resistentes a isso. E quer que Israel aceite a consolidação de um Estado palestino. São requisitos para o apoio, requisitos para fechar um acordo de normalização das relações com Israel. Só que os próprios palestinos, grupos palestinos, né, não todos, mas alguns, já entenderam que a formação do Estado palestino é uma coisa muito complicada de se conseguir. Então já estão tentando colocar nesse acordo aí perspectivas mais realistas. Ou seja, essa questão do Estado palestino pode ter subido no telhado já. Mas a Arábia Saudita está sempre falando sobre isso, mas não se sabe se a Arábia Saudita não coloca isso para conseguir concessões. Segundo ponto, letrinhas vermelhas. A Turquia se vê arrastada a tomar posição. A Turquia se vê arrastada a tomar posição sempre que a violência contra os palestinos é pautada. Então isso acaba gerando um desgaste para a Turquia. Por quê? Porque como aparece a pauta dos palestinos e o Erdogan quer se apresentar como uma liderança muçulmana, até para fazer campanha política para a sua própria população também e para a população de países islâmicos da região, a Turquia é obrigada a ter um desgaste com Israel. Então, se essa normalização ocorrer com o compromisso de Israel de gerar menos problemas e violência contra os palestinos, isso alivia um pouco a política do Erdogan em termos internacionais, ou seja, de novo conversa sobre os palestinos, vou ter que me posicionar e vou ter que me dispor com Israel. Então, isso geraria uma espécie de alívio em pautas internacionais, né, para a Turquia, que é o que eu coloco no último ponto. Um abrandamento da questão Israel-Palestina poderia desgastar menos os países que são, logicamente, por uma questão de solidariedade, a boa parte dos palestinos que são muçulmanos tem que se pronunciar sobre isso porque existe um sionismo massacrando palestinos em Israel. A pergunta é como o sionismo radical, que eu digo lá, o Ben-Gvir, o Smotrich, vão ficar colocados nisso aí, porque eles são um grande empecilho para esse tipo de movimento. Porque eles não vão desistir do discurso que é pilar central da campanha político-eleitoral desses caras, entendeu? Que é violentar palestinos. O Ben-Gvir, inclusive, é um colono invasor de terra palestina. Então é a pauta do cara. E esses caras são base do governo Netanyahu. Não o próprio Netanyahu. Eles, inclusive, são uma base do governo Netanyahu, dão maioria para o Netanyahu no Congresso, mas atrapalham muitas das pautas do Netanyahu. O Netanyahu não é um cara que é um sionista radical, né? É um cara... Não. O Netanyahu é um político tradicional, fisiológico. Ele vai seguir a maré. Tem os seus interesses, quer se livrar dos casos de corrupção lá que estão nas costas dele.
Então ele é um cara que vai fazendo aquele jogo ali que está ali, né? Uma espécie de centrão israelense, político fisiológico, né? E aí chegamos no último assunto, que é o povo da Guatemala tenta impedir o golpe no país atendendo a um chamado do Bernardo Arévalo, que é o presidente de centro-esquerda da Guatemala, esquerda ultramoderada, né? Então, percebam como o regime político na Guatemala enxerga o Arévalo, cara, que é ultramoderado, que é um cara que não tem uma tendência. O pai dele também foi presidente, tá? Esse é o Arévalo Filho. O Arévalo não tem uma tendência a fazer reformas radicais. Só que o regime guatemalteco, ele é tão corrupto e problemático, o regime político, que eles veem o Arévalo como um grande risco. Então, é possível que tentem evitar a subida do Arévalo ao poder. Tá aí a seguinte matéria: apoiadores do presidente eleito da Guatemala bloqueiam rodovias e estradas para protestar contra a acusação. Ou seja, ele chamou a população a ir para as ruas porque, logicamente, que o regime... Quem está atacando o Arévalo é a Procuradoria-Geral e promotores. Só que isso é feito com uma espécie de consentimento silencioso do regime político, que também não quer o Arévalo. O Arévalo era um cara que foi surpresa ir para o segundo turno, porque esperava-se uma coisa assim, né? Entre amigos no segundo turno, né? Ia ficar um mais do mesmo ali, só que o Arévalo acabou furando a fila e ganhou bem a eleição. Ganhou bem no sentido de fez muito mais votos que o segundo. O que fazer com esse cara? Teve um discurso anticorrupção, porque realmente a Guatemala é um país com vários problemas de corrupção, regime político que não tem um histórico de respeitar decisões populares. E agora o Arévalo está muito próximo aí de ser golpeado ou de criar uma situação de ingovernabilidade para ele. A exemplo do que aconteceu no Peru. O Peru teve contagem, daí não se decidiu, não aceitaram o resultado eleitoral, aí o Pedro Castilho não governa, tentativa de impeachment toda hora. Quando ele tentou fazer um movimento para tentar governar, ele foi apiado do poder. E o Pedro Castilho é uma das figuras assim aqui, foi o tempo inteiro açoitado pela oposição que não deixaram o cara governar. Aí achava uma mala de dinheiro aqui, plantava uma mala de dinheiro ali, achava um vídeo a colar, um outro assessor falava uma bobagem na outra semana, os caras pegavam, foram derrubando gente perto dele, e aí, quando ele tentou governar, até porque a culpa também foi porque ele esvaziou a rua, né? Ele fez uma campanha com o povo na rua, subiu ao poder, depois esvaziou as ruas, e o Arévalo, para governar, vai ter que ser na base da pressão do povo mesmo, senão ele não governa. Trago aí 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Agricultores e indígenas foram às ruas para defender o Arévalo e ele próprio convocou, então a população atendeu. Segundo ponto, os protestos exigem a renúncia dos promotores que querem suspender o partido do Arévalo e acabam não permitindo que o partido dele tenha uma vida legislativa também. Isso é um problema para ele governar. Não é um problema para ele assumir, é um problema para a governabilidade no legislativo. E claro, isso fragiliza ele, né? Político nenhum se mantém sozinho, ele precisa de um partido, de uma base política. E aí chegamos ao momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu para aqueles que gostam do canal, que podem apoiar, que querem apoiar, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas geopolíticos, temas internacionais. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, ordem aleatória, todas as 3 formas são muito bem-vindas. Apenas os anúncios, propagandas que aparecem durante os vídeos não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas dos anúncios, da receita dos anúncios, ficaria muito difícil. Quem mantém o canal efetivamente são aqueles que apoiam financeiramente e aos quais eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Primeira forma de apoio pelo botão seja membro não, né? Pelo Apoia-se, que é uma ajuda que pode ser feita mensalmente por boleto bancário ou cartão de crédito. Está aí o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Em todas as 3 formas de apoio, é um apoio com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda ajuda com quanto quiser e ajuda quando quiser também, né? Então aí essa é a primeira forma de apoio, é pelo Apoia-se.
A segunda forma de apoio é pelo Pix. Tá aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail, e a chave de e-mail é pixverdade_concreta@gmail.com, que é uma chave Pix, tem gente que é uma chave de e-mail, tem gente que coloca o número do CPF, tem gente que coloca o número do CNPJ, tem gente que coloca o número do celular, eu coloco um e-mail, que é pixverdadeconcreta@gmail.com. Então tá aí, ou também ajuda com o valor que quiser. Quando vocês botarem a chave de e-mail lá, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. E a última forma de apoio é pelo botão Seja Membro, que é um botão que fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube. Tem várias faixas de valor, porque a rede exige que eu coloque. Eu coloquei faixas ali que vão do 8 ao 80, literalmente, tem várias faixas de valor. Vocês decidem com quanto ajudam. Repito, com o valor que quiserem, e repito também, agradeço a todos que apoiam, todas as formas de apoio são bem-vindas. Vou parando por aqui e tchau para vocês.